Boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Depende do horário que você está acompanhando esse episódio aqui. Mais um episódio do Voz do Empreendedor. Você que já está aí, já se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os episódios que saem nesse podcast aqui. E hoje nós estamos aqui com uma doutora Lia Peloso. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Obrigado por aceitar nosso convite aí. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre o que eu faço. Que bacana. Vou contar um pouquinho das credenciais aí da doutora Lia. Formada em medicina, fez doutorado pela USP. Ela tem uma titulação? É, uma titulação. Uma titulação aqui, em intervenção de dor pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E ela tem uma titulação internacional, que é a FIP, né, doutora, também? Isso. Conta um pouquinho sobre a FIP, doutora. A FIP é uma certificação que você faz fora do Brasil, é totalmente em inglês ou em espanhol. E consta de questões sobre dor. Então, você faz avaliativa, depois você faz um caso clínico, uma discussão de caso clínico, e depois você faz procedimentos em um cadáver, e aí você é avaliado em relação se você é aprovado ou não. Então tem uma provinha para ser aprovado. Isso é uma prova para ser. Primeiro você manda seu currículo, precisa ter indicação de 2 membros da sociedade, que é uma sociedade internacional, que é o World Institute of Pain, e aí você aplica para fazer essa prova. Então, é uma prova, assim, que é bem estressante, você tem que estudar vários temas relacionados à dor, mas o que é interessante é que aquele que é certificado tem uma certificação internacional, habilitado em fazer, renovada, habilitado em fazer procedimentos de alta complexidade, e um pouco mais de 100 brasileiros têm essa titulação. A doutora Lia, ela é intervencionista da dor. Isso. Aqui até na xicrinha dela, que está escrito aqui, sua dor tem tratamento. Ela já foi autora aí de vários capítulos de livros, né, focado nessa parte de dor, né, doutora, que é a sua especialidade, e ela vai ser palestrante agora no Congresso Brasileiro de Médicos de Dor. Médicos intervencionistas de dor. Sobre então, ela vai curar a sua dor. E qual a dor que você tem? Hoje a gente está aqui, vai bater esse papo aí, vamos desmembrar esse universo aí da dor, doutora. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você escolheu essa especialidade? Foi por uma tendência de mercado? Foi porque uma paixão por essa área? Como que foi, doutora, essa sua carreira aí no início? Na verdade, foi um pouco por acaso, né? Porque eu sou de formação anestesiologista. Porque a dor, ela é uma área de atuação. Então, outras especialidades podem fazer a dor. A anestesiologia, ela foi pioneira nisso. Então, eu sempre trabalhei como anestesista. E quando eu vim para Cuiabá, já há alguns anos, acompanhando meu marido, que é ortopedista, eu vim para trabalhar como anestesista. Porém, o mercado aqui era muito difícil de trabalho. E nessa época, o Hospital Santa Rosa estava abrindo. E aí eu conheci uma médica e ela falou, olha, se você quiser trabalhar comigo, você fazendo dor, você pode trabalhar comigo. Daí eu pensei fazendo dor e tal, e aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui buscar serviços no Brasil que eu pudesse estar fazendo essa especialização. E aí eu achei na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, que tem uma faculdade renomada, que é a Unesp, e lá eu fiz esse estágio, e quando eu cheguei lá, basicamente eu esqueci completamente da anestesia, e eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo tratamento da dor. Eu acho que essa questão de conversar com o paciente, que na anestesia a gente não tem muito isso, né? A gente conversa ali no momento da cirurgia. Eu ia falar, quando a anestesista conversa com você, geralmente vai falar, você vai estar me vendo aqui, mas daqui a pouquinho você já vai dormir. Isso, essa é a conversa que você tem, né? Ou no máximo você faz uma avaliação pré-anestésica no consultório, mas o vínculo é pequeno. E essa questão de ter vínculo com o paciente me pegou. Essa proximidade no relacionamento. De conversar, de poder ajudar, né? Na verdade, é entender o que está causando aquela dor e aí propor um tratamento para esse paciente. E as dores que a senhora, hoje em dia, na maioria dos pacientes, a senhora consegue tratar? São dores inflamatórias? São dores, sei lá, articulares? Como se classifica o nível de dor? Eu sou leigo aqui, doutora. Não, vamos tentar explicar. Então, a dor, o mais importante é você saber a causa, porque a dor é um sintoma. Assim, por exemplo, febre é um sintoma. Então, a dor é um sintoma. Você
precisa saber exatamente o que está causando essa dor. Então, pode ser de natureza inflamatória, como, por exemplo, uma osteoartrite de joelho, né, a famosa artrose no joelho. Pode ser um pós-operatório, às vezes cirurgias mais invasivas, em que você fica com uma, digamos, sequela de dor. Por exemplo, cirurgias torácicas, elas são as que mais causam dor no pós-operatório, porque como você usa um afastador nessa região do tórax, aqui perto da costela, tem o que a gente chama de feixe vasculonervoso. Então, comprime o nervo. E o paciente tem o que a gente chama de dor neuropática. Herpes zoster, você já ouviu falar em herpes zoster? Herpes zoster é um vírus que é primo do vírus da catapora. E quando você abaixa a imunidade, esse vírus ele tem preferência pelo nervo e pela pele. Então, ele forma vesículas acompanhando o nervo. É uma das dores mais insuportáveis que o paciente sente. É muito, muito intensa. Chikungunya, que a gente está tendo muitos casos, né? Que é uma pena, mas está muito em alta, né, doutora? Exatamente. E é uma cepa, né, que vai causar dores articulares. Então, dependendo do que você tem de patologia, ele vai causar um tipo de dor. Então, as que são por nocicepção, um trauma, uma pancada, as que são por lesão ou não do nervo, que a gente chama de dor neuropática. Ou as mistas, quando a gente tem um pouco de cada um. E qual que é a função da doutora Lia? É tratar simplesmente a dor, tratar o que está causando? Como que você age, Lia? Porque a gente fica pensando, mas será que a Lia vai tratar a dor? Daí é o joelho? Como que funciona? Se tirar a dor, vai piorar a artrose? Exatamente. Então, na verdade, o tratamento da dor é um tratamento multiprofissional, multidisciplinar. Então, em se vendo qual é a causa, sempre tentar relacionar a melhora da dor com a causa. Nem sempre a gente vai conseguir isso, mas tentar observar o que está causando essa dor. Por exemplo, a herpes, que eu comentei. Você vai tomar primeiro um vírus para matar a herpes, mas depois vai tomar, uma medicação para matar o vírus. Mas depois, você ficando com a sequela, você vai usar medicamentos ou, às vezes, procedimentos de intervenção para tratar a dor desse paciente. Outro tema que é muito em alta, que é a fibromialgia, né, que vários pacientes... Então, quando você vai tratar esse paciente, ele tem que entender que não é só medicamento. Ele tem que entender que ele tem que fazer uma reabilitação, uma atividade física, uma nutricionista que ajude na reeducação alimentar, um psicólogo que ajude... Porque, assim, veja, eu trato pacientes de dores agudas, mas principalmente de dores crônicas. Dores crônicas são essas que a gente tem, que começam depois de 3 meses, digamos assim. Então, entenda, vamos supor que você está ao lado de uma pessoa que o tempo inteiro fala, estou com dor, estou com dor. Então, a família começa a ficar, às vezes, puxa, só reclama de dor. Então, a pessoa não sente graça de isso. Vai além da dor, vai no psicológico da pessoa. Isso é uma coisa que eu converso muito, porque o paciente fala, eu não quero sair. Mas eu vou no restaurante, eu estou com uma dor na coluna, e se eu ficar muito tempo sentado, vai doer. Então, assim, a gente tem que ter estratégias e lembrar que não é só medicamento, não é só bloqueio. Muitos pacientes vão lá, eu quero fazer um bloqueio, mas não é nessa simplicidade, vamos fazer um bloqueio. Vamos ver a causa, vamos entender que depois que a gente faz o bloqueio, essa pessoa tem que reabilitar. Ela tem que reabilitar. Senão, essa dor pode voltar. Por exemplo, o paciente que tem LER, se ela não tiver uma ergonomia melhor para sentar, para fazer os movimentos, se ela não mudar isso, é um fator que vai estar desencadeando sempre a dor. Entendeu? Que independente do tratamento, do remédio, ela vai estar sempre com dor. Exato. Então, você tem que agir muito além da dor, na questão psicológica, entender todo o contexto familiar da pessoa para saber o que realmente ela precisa. Exato. Né? Tem também os pacientes oncológicos, né? Tem muitos casos de pacientes oncológicos. Então, muitos curam da doença, muitos não curam, e o que a gente sempre fala é que a gente precisa dar qualidade de vida para esse paciente. E através da medicação correta, através de implante de bomba de morfina, que é um procedimento um pouco mais invasivo, esse paciente pode ter qualidade de vida, porque vai estar liberando essa morfina sem ter que ele precisar tomar por boca,
e às vezes essas dores são muito intensas, que não controla com remédio por via oral. Via oral, né? Então, veja, o contexto do paciente de dor oncológica é um contexto ainda maior, né? Que ele tem que ter um suporte psicológico, ele tem que ter aquela força para fazer o tratamento a mais, né? E ter uma pessoa de confiança ali que vai ser, vamos dizer assim, de forma clara a comunicação com o paciente, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas assim, o que eu percebo, né, e que eu acho que talvez o que me diferencia é como você aborda o paciente, né? Eu sou professora na Universidade Federal e muitas vezes eu falo, poderia ser seu pai que está aí na sua frente, poderia ser sua mãe. Como que você vai atender? Porque essa pessoa ela não vem te trazer a doença, ela vem te trazer a doença, ela vem te trazer a dor, ela vem te trazer o contexto onde essa dor está. Todas as informações. Todas as informações, se esse paciente tem condições ou não de comprar o remédio, porque não adianta você fazer uma prescrição maravilhosa se o paciente não tem condições de comprar. Exatamente. Então, se você não tiver esse feeling durante a consulta, entender o que está por trás, não adianta. Então, você tem que escutar o paciente. Exatamente. Você tem que escutar. E hoje a gente vê que eu vejo pacientes que me elogiam, nossa, sua consulta é demorada, mas vale a pena. É o mínimo, né? A consulta, né? Digamos, o bate-papo, o conhecimento. Digamos que isso faz parte da consulta. É você ouvir o paciente, tirar o que a gente chama de uma história clínica, você examinar o paciente e aí propor uma terapia para esse paciente. E tem paciente que fala assim, nossa, que bom a senhora me ouviu, a senhora me examinou, porque tem médico que não examina o paciente. Né? Então, assim, às vezes proximidade, né? A gente recebe elogio por conta de... Por estar fazendo o básico, né? Fazendo o que é para ser feito, né? E aqui eu vejo essa preocupação, já veio de você estar como anestesista e já querer se aproximar mais dos pacientes, exato, né, doutora? Exato. Então, a gente pode ver que é não apenas uma consulta, mas sim ali você tá para resolver o problema daquela pessoa, né? Para entender melhor. Acabei de conversar com outro médico aqui e eu falei para ele que, eu sempre falo isso, que às vezes você conversa 10 anos com o seu, né, cliente, no meu caso, né? E vai chegar um momento que ele vai falar alguma coisa em relação ao negócio dele, em relação ao serviço dele, que é muito importante para você e você não sabia. Você vai falar, caramba, cara, se tivesse me falado isso antes, né? Você não sabia. Exatamente. E no caso de vocês, além de ter isso, tem aquela questão que o paciente às vezes quer esconder alguma coisa, né? Porque, eu tomo o remédio certinho, doutora. Mas só a gente sabe, né? Tocando nesse assunto, uma das coisas que eu observo no tratamento dos pacientes oncológicos, que eu atendo lá no Hospital do Câncer, é tomar o remédio errado. Né? Isso é muito fato, porque, vamos supor, eu falo, você tem que tomar o remédio de 8 em 8 horas. Aí, o paciente fala, eu estou tomando de 8 horas. De 8 em 8 horas, que horas? Aí, eu tomei 6 da manhã, depois eu tomei... Tal hora. Tudo errado. Tudo errado. Então, eu costumo fazer uma planilhinha mesmo Deixa eu só aproximar um pouquinho aqui. Aí. Eu costumo fazer uma planilha, e aí eu coloco o remédio, o horário. Eu falei, olha, você prega na geladeira... Segue isso aqui que não tem erro. Porque isso depende da melhora. Exatamente. Também, porque às vezes os pacientes não melhoram porque não estão usando o remédio adequadamente. E tem remédios que tem que tomar de 4 em 4 horas, a morfina, por exemplo. Então, se não tomar de 4 em 4 horas, não vai fazer efeito. Ou então você começa a tomar a medicação, aí você melhora a dor. Aí você pode tomar. Para de tomar. Eu tô curado. Eu tô bem, né? Então eu paro de tomar o remédio. Eu falo isso porque minha falecida avó acompanhava. Quantas vezes eu vi ela jogando remédio no lixo, né? Não tomava. Né? Não, meu filho, eu tomo certinho. Eu vi ela jogando fora o remédio dela. E outra situação, se você não explica que vão haver efeitos colaterais, o paciente para de tomar. Perdão, tem remédio que dá náusea, tem remédio que dá sonolência, tem remédio que dá tontura, tem remédio que é para você tomar à noite. E às vezes você tem que fazer ajuste fino com o paciente. Você passa o horário, aí você tem que diminuir, porque até inclusive que horas você dorme, exatamente que horas você acorda. Tem que adaptar conforme o horário da pessoa também. Você é um trabalhador que tem que manuseia algum carro, que você precisa dar atenção. Exatamente. Se você tomar um remédio que tira atenção. Sono. E tem muitos remédios na medicina da dor que são os antidepressivos e os anticonvulsivantes. E às vezes os pacientes, mas eu não tenho convulsão, por que eu estou tomando? Lê a bula
E aí você explica, não, ele está trabalhando no circuito de dor que tem no cérebro, que são os neurotransmissores, e aí é para impedir que esse sinal vá para frente. Então você tem que ter esse tempo de explicar ao paciente o cuidado dos efeitos colaterais, do que pode e o que não pode acontecer. Então, assim... E no mundo de hoje que a gente vê falar tanto, né, em inteligência artificial, as pessoas procuram automatizar tudo, inclusive atendimentos, né? Você vê poucos profissionais indo contra, falando, não, eu tenho essa proximidade, eu com o meu paciente, não é uma inteligência, não é minha secretária, é eu que estou conversando com o meu paciente. Né? E isso traz total diferença no resultado que a pessoa quer atingir, né? Porque a pessoa já vem com dor, já não é uma coisa boa, ela já vem, talvez, às vezes doente, e daí, se você não alinhar a expectativa, né, doutora, com o que ela está buscando... Isso é perfeito, alinhar a expectativa é perfeito. Alinhamento de expectativa, que acho que na medicina é um dos principais que você tem que atingir, que é o que o paciente está buscando, né? Uma coisa antes de falar sobre alinhar expectativa é, por exemplo, eu me coloco no lugar. Se eu vou numa loja, eu quero ser bem atendida. Agora, você entra numa loja, a pessoa não olha para você, não explica o que você quer, não explica preço, não explica nada. Tem conhecimento. Aí você vai Que segurança você tem em compra? Já não tem nem a vontade, né? Não tem mais nem a vontade. Você não é bem atendido, você nem volta mais, né? E sobre a questão de alinhar a expectativa, isso é muito importante, principalmente na dor. Que os pacientes falam, eu vou ficar sem dor? É uma pergunta de milhões. Né? A gente espera que com esse tratamento, baseado na experiência que eu já tive com outros pacientes, que você melhore. Mas cada pessoa é uma pessoa. O tratamento tem que ser individualizado. Então, tem que se alinhar isso com o paciente, porque às vezes ele chega, você é minha última esperança. Então, você tem que alinhar isso. Daí, uma vez eu falei, uma paciente falou para mim, mas seu tema aqui não é seu lema, sua dor tem tratamento? Minha dor não melhorou, mas assim, o que eu falo, sua dor tem tratamento, é que a gente vai tentar o que puder da sua dor. Melhorar a sua qualidade de vida. Melhorar a sua qualidade de vida, tentar entender por que essa dor está acontecendo. Isso que é o mais importante. Então, assim, eu acho que dá um diferencial no seu tratamento. Essa parte que você tocou da empatia. Da empatia. Exatamente, se colocar no lugar do outro. Eu passei por isso um certo tempo, que minha mãe, ela sofre de reumatismo, né? Então, eu sempre vi ela se queixando das dores, e é igual a senhora falou, acaba se tornando algo comum para a família, a pessoa se queixando de dor e tal. E ela sempre reclamava muito que ela sentia formigamento, né? Nas mãos. E, tipo assim, eu pensava, né, comigo, mas formigamento incomoda no que a pessoa, né? Eu não me colocava no lugar dela. E com o passar do tempo e tal, uma vez eu comecei a fazer limpeza de estofados, e a gente trabalha muito com a mão, né, para limpar o estofado. Você faz muita força com as mãos, é o dia inteiro com a mão, até para escovar, enfim. E eu comecei a sofrer formigamento. Acordava 4 horas da manhã com as mãos formigando e não conseguia mais dormir. Dava 6 da manhã, eu já estava acordada 2 horas, não passava aquilo. Imagina como você fica no dia seguinte, sem dormir. Exatamente. Com formigamento o dia inteiro. Você vai ficar feliz, você perde alegre, a força das mãos, doutora. É algo, né, que, tipo assim, você está fazendo algum movimento repetitivo, já começa a incomodar, né? Aí, hoje em dia, eu não trabalho mais com isso, mas naquela época me incomodou muito. Aí eu parei para pensar, falei, caramba, eu até comentei com a minha mãe. Depende disso, né? Do trabalho, né? Exatamente. Eu comentei com a minha mãe, eu falei, eu sei o que a senhora reclamava. Eu penso muito no meu paciente, mas uma coisa que antes eu não dava muita atenção, exame de ressonância, você já fez? Já. Então, tem paciente que tem pavor. É o meu pai mesmo. Tem pavor. E eu falava, não. Ele fica ansioso, não consegue. A pessoa tem pânico, né? E eu falava, não, mas pra quê? Bobagem. Algo normal. Até o dia que eu fui fazer ressonância. A senhora sentiu medo, doutora? Eu senti medo, porque eu tive que fazer, porque eu estava com um problema no ombro. Aí a máquina, ela vem bem próximo, né? Porque quando é para baixo, ela não tranquilo. Aí, beleza, deitei lá. Aí, eu só sei que eu fui indo. Aí, fiz no hospital que eu conheço, né? Daí, a técnica falou assim, olha, só que nós estamos sem a borrachinha de apertar. Beleza. Aí, eu fiquei quieta lá, tal. De repente, eu resolvi abrir o olho. Abri, olhei para cá. Eu brinco que eu nunca fui enterrada viva, mas a sensação é que eu estava enterrada. Nossa, imagina a sensação de
pânico, né? Nossa, daí dá. Nossa. Tudo isso. Falta de ar, começa a dar... não sei Agora, quantas Ave Marias e Pai Nosso eu rezei naquele exame. E se o paciente fala para mim, eu passo mal, faz com sedação. Eu não discuto mais. Exatamente. Porque você passou pela dor. Eu passei por isso. Né? Inclusive, eu brincava com meu pai, né? Que o dele era no cérebro, que ele tinha que fazer, então ele tinha que entrar na máquina. Ele não tinha jeito. Exatamente, era com medicação. E eu, quando fiz, era no joelho, então eu tranquilo. até dormi na ressonância. Eu até brinco que eu dormi. Então, é muito de se colocar no lugar do outro. E, doutora, como que é para dor? É tratamento? Você executa a cirurgia? Como que é essa tratativa? Então, aí depois que a gente avalia, faz o diagnóstico, vamos supor, um exemplo, você teve uma crise de hérnia de disco. Então, aquela dor que começa nas costas e vai, às vezes, até o dedão do pé. Muitas vezes o paciente já tomou medicação, já tomou injeção, normalmente são corticoides, e não melhora. Aí a gente pode fazer uma proposta da intervenção. Hoje não cabe mais fazer intervenção sem você ter métodos que te direcionam, que seria o raio-x ou a ultrassonografia. Então, quando você faz o procedimento, geralmente também eu gosto de fazer em ambiente hospitalar. Não precisa ficar internado, mas faz com sedação também, porque imagina, você está com dor, eu vou chegar com uma agulha, além da pessoa às vezes ter medo, tem locais que a gente faz procedimento aqui no pescoço, na coluna, então às vezes a pessoa tem medo. Eu já ia desmaiar. Então já faz a sedação como se fosse de endoscopia. E aí a gente usa o aparelho de raio-x, então vamos supor, o paciente deitado, a gente põe o raio-x aqui e aí sai a foto da imagem. Então eu sei qual é a vértebra, se é L5, L4, e aí a gente vai fazendo o procedimento, conforme você vai avançando a agulha, você vai tirando uma imagem. Aí depois, quando eu identifico que eu estou no local, normalmente eu coloco um contraste. Esse contraste vai desenhar, por exemplo, o caminho do nervo, e aí eu injeto a medicação, corticoide, anestésico. Pontual. Olha só. O que é bom? Porque, mas é o mesmo corticoide que eu usei, injeção, que a farmácia me deu, beta-30, mas lá está localizado. Então, a chance de você... Em um ponto só. De você levar a medicação próxima para que ela melhore sua dor é muito maior. Então, o ultrassom é a mesma coisa. Quando você vai fazer procedimentos no ombro, nessa região do pescoço, tem muitos vasos importantes, carótida, jugular. Então, às vezes você tem que fazer procedimentos e o ultrassom te mostra todas as estruturas, né? Então, hoje não dá mais para fazer o que a gente chamava de às cegas. Hoje, tá doendo aqui. Tá aqui, vou. Não, tá aqui, eu acho que é o gangue estrelado, que é um procedimento. Então, hoje não... Hoje em dia é muito mais assertivo, muito mais assertivo. Por isso, as titulações, né? Por isso, as titulações te certificam que você é uma pessoa habilitada para fazer. Porque hoje a gente está também num mundo de muita informação, de muitos cursos de finais de semana. E aí... Será que seu médico é profissionais habilitado? do TikTok, não desmerecendo, né? Mas muita desinformação, né, doutora? Então, assim, eu acho que isso é uma outra... Dá um outro episódio de podcast. Outro podcast, eu acho. Existe na medicina o seu CRM, que é o número que você tem quando você se forma, e você se forma um médico generalista. Depois disso, você faz residência médica. Hoje em dia, a pessoa pode ou não fazer a residência médica. As residências médicas, elas te fornecem o que a gente chama de RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Durante a residência, você faz provas e aí você já tem, digamos que automaticamente, o seu RQE. Que é como se fosse uma especialização, Isso, né? A sua especialização. Ou, às vezes, você faz uma pós-graduação. Aí você faz a pós-graduação, aí você, através da sociedade. Então, por exemplo, você é clínico geral e você quer fazer endocrinologia. Aí você não fez a residência, mas fez uma pós ou fez um estágio. Você não recebeu o seu título. Daí o que você tem que fazer? Uma prova pela sociedade, que é o que eu tive da área de atuação em dor. A área de atuação em dor é uma subespecialidade da anestesia.
Entendi. Então, você tem que ter um RQE. Então, uma coisa muito simples que eu falo para os meus pacientes, você não sabe, você só foi procurar seu médico pelo Instagram, procura pelo Conselho Federal de Medicina. Através do Conselho Federal de Medicina, é muito simples. Você coloca busca por médicos. Ah, mas eu não sei o nome inteiro do médico, não sei o CRM. Não precisa, põe o nome, o estado e aparece. Aí ali você vai ver se ele está... Aí, se ele é especialista ou não, porque hoje a conversa aceita qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa, sou especialista. Você escreveu no Instagram? Você escreveu no Instagram, a pessoa é tudo, entendeu? Então, assim, não tem como você saber, né? Então, o importante que você veja que você está indo num profissional qualificado. E às vezes por alguma recomendação de outro médico. Exato. Né? Então, eu acho que isso são detalhes que são muito importantes. Porque durante toda a minha vida profissional, né, falando de empreendedorismo, o que eu entendo com empreendedorismo? Foi tudo que eu fiz para melhorar a minha especialidade. Exatamente. Então, todos os cursos que eu fiz, muitos cursos fora, né? Porque antigamente não existiam... A gente faz muito treinamento em cadáver de procedimentos. Então, antigamente não tinha isso no Brasil. Então, eu fiz muitos cursos fora do Brasil. Então, são investimentos que você faz para se qualificar como um bom profissional. Para poder ter uma entrega melhor. Exatamente. Né, então, isso que é... Porque, vamos dizer assim, né, tem uma grande gama de médicos que atendem, mas se você for referência, você vai se destacar, né? Exatamente. E só através do estudo, da especialização. Do estudo. Não existe outra forma. Né? Hoje em dia, no mundo que a gente vê tanta gente no TikTok, tal, o paciente olha aqui e fala, caramba, esse cara que eu tô falando, um monte de gente tá seguindo, ele é bom. Esse é muito bom. Exatamente, aí não vai pesquisar para saber se o cara realmente é credenciado. Se ele é especialista mesmo, é o básico. É o básico. Será que esse médico seu é especialista mesmo no que ele está falando? Ou só está falando ali, vocês estão... né? Então, assim... E ele vai ter um compromisso, porque nem sempre meus pacientes melhoram da dor. E eu falo para os pacientes, se seu médico falou, você nunca mais vai ter dor, desconfia. Desconfia, né? Então, nem sempre a gente vai melhorar 100% a dor, mas se você conseguir... às vezes, igual eu falei naquele caso do formigamento, uma pessoa que está convivendo há 10 anos com aquilo, se ela melhorar 20% já vai ser um diferencial na vida dela, né? Então, crises de enxaqueca, quantos pacientes têm crises? E às vezes, mas eu não estou melhorando, mas tá, num mês você tinha 20 crises, agora você está tendo 10, você está tendo uma melhora. Está melhorando, né? Está evoluindo. Eu sei que as 10 são muito ruins, mas você está melhorando. E também depende de outras coisas, né? Por exemplo, você está mudando sua alimentação, está dormindo direito, né? Está fazendo exercício. Então, ele vem a busca de um milagre, mas ele tem que cooperar, né? O sono é um tratamento também. E eu sempre costumo falar, copo cheio, copo meio vazio ou meio cheio. Tem o pessimista que vai olhar sempre meio vazio. Ou aquele que vai olhar, não, olha, ele pode estar meio cheio, vamos melhorar mais ainda, né? Então, acho que isso é tudo a perspectiva. A forma como eu explico, nós vamos fazer isso. E é a pergunta de milhões que todos fazem. Isso eu já estou acostumada. Mas eu vou curar, eu vou sarar? Não, então, eu não sei. Né? Nós vamos ter que fazer e ver qual vai ser a sua resposta. Às vezes tem que repetir esse procedimento. Porque muda de pessoa para pessoa. Às vezes tem uma que se compromete mais com o tratamento, outra menos. Logicamente vai ter um resultado mais rápido, né, doutora? Exatamente. E, doutora, quais são os tipos de dores que você mais trata? Eu acho que problema na coluna. Né? Desde hérnia de disco. Nossa, na minha família, os mais velhos, dor na coluna, que não sei o que, aí os 2, 3 tem lá hérnia de disco, então... Mas você sabe que não é só mais idoso, cada vez mais... Os jovens estão tendo. E por que, doutora? Se hoje a gente tem vamos dizer assim, a gente se exercita mais cedo, cuida da saúde um pouco mais cedo, que antigamente o pessoal deixava para cuidar da saúde quando estava dos 40, 50, né? Mas eu acho que muita coisa que a gente ganhou em evolução, perdeu. A gente perdeu. Por exemplo, a gente não anda
Eu, na minha infância, andava muito, andava de ônibus. Hoje a pessoa pega o carro, para, se possível, na porta da onde tem que entrar, dá 3 passinhos e volta. Nossa, eu quando era criança, doutora, eu brincava tanto que às vezes a canela ficava doendo. Hoje Aí a gente minha mãe não me vê levava isso. no médico, me levou em uns 2 médicos diferentes para ver, não tinha nada. Era de tanto brincar, de tanto correr. Isso aqui. É. Isso aqui é assim, ó. Uhum. Dor cervical, jovem. Aqui, ó, as costas. Tem uma nova doença, né? Que é a digitação de celular, tem um nome, daqui a pouco eu vou lembrar. De dor no pescoço, Olha cada só. vez mais os jovens. E faz isso e você tem dor. Então, eu gosto de pesquisar essas coisas. Esses tempos eu tava vendo que o humano, ele tem a... Como que é que ele falava? A gente tem a tendência de ficar, né, cada vez mais curvado e com os olhos menores, porque a gente cada vez mais perto do celular, cada vez mais perto. A alimentação, hoje a gente vê que tem muito agrotóxico, muito hormônio nos animais que crescem muito rápido. Isso. Eu acho que isso tem interferência, não tem jeito. A questão do trigo, eu vi que por que antigamente comia e ninguém tinha alergia a glúten? É porque a própria planta, ela se modificou. A produção, né? Ela mesma é modificada geneticamente. Minha avó foi criada com banha de porco. Se eu falar para a senhora que às vezes até hoje a gente se machuca e passa um banho de porco. E aí, tipo assim, hoje os óleos são todos industrializados, né? Que você não sabe, uma hora canola, uma hora... Né? Então, assim, eu acho que tudo isso. E eu falo que é evolução, porque quando os animais ficam distribuídos em 4, né? A gente em 2. Então, você faz uma sobrecarga na sua coluna também, né? A obesidade cresceu demais. É uma sobrecarga a mais, no seu joelho, no seu tornozelo, na sua coluna. Então, nós evoluímos em muitas coisas, mas a gente perdeu também... Porque tem o ônus e o bônus da evolução, exatamente. Né? Então, da dor lombar, que eu acho, a enxaqueca também é muito comum, né? Quem nunca teve uma dor de cabeça? Nossa, né? Às vezes tem, dependendo do dia, quando é muito pesado. Dor de cabeça, a fibromialgia também, eu acho que é a doença... A gente ouve muito falar hoje em talvez, dia, né? A fibromialgia. Os pacientes oncológicos também, que têm, eles têm doença, eles têm a dor, durante e após o tratamento, às vezes como reflexo da própria quimioterapia, que chama neuropatia causada pelo quimioterápico. Então, ele afeta os nervos, o paciente acaba a doença, mas continua formigamento, queimação nas pernas, acontece isso. Outros, pela própria doença que comprime nervo, que comprime coluna, o osso, que vai sentir muita dor, né? E hoje em dia, Cuiabá é um dos grandes centros aí que está com a chikungunya lá em cima. Muitos casos, né? A gente está, como que é no ranking, a gente está bem lá em cima. Como que é essa demanda? Porque não é uma doença que já vem, sei lá, para mim pelo menos é uma doença nova, que eu ouço falar, sei lá, 5 anos de chikungunya. Não sei se é uma doença que já existia há mais tempo, mas enfim, é uma nova doença, vamos dizer assim. Como que foi esse desafio e como está sendo esse desafio, doutora? Aprendendo a doença, sei lá. A chikungunya, ela é muito regionalista. Então, aqui no nosso estado está tendo muitos casos, né? Em detrimento a outros não. E aí vai de acordo com o saneamento básico. Você sabe que a criação, o aumento dos mosquitos, e aí vai ter mais chance de contaminação, digamos, da doença. Então, essa cepa atual, ela está atacando as articulações. Então, a maioria dos pacientes, eles vão ter muita dor na articulação, que a gente chama de poliartralgia, e não tem remédio específico, né? Você acaba tratando a sintomatologia, muitas vezes usando os corticosteroides, né? E usando alguns anticonvulsivantes para dor que vai dar mais em queimação, que alguns pacientes também sentem um choque, sentem uma queimação. Eles falam que parece que está meio queimando a pele, tem essa sensação de que a pele a pele está queimando. Então é um desafio. O paciente começa a ter muita dor crônica, realmente. Não é algo que vocês... tem uma receita de bolo aqui que eu vou passar para todo mundo. É algo que, vamos dizer assim, é muito personalizado. Você tem que entender ali como o paciente vive, porque tem um paciente que mora, vamos dizer, onde
não tem um saneamento adequado. Exato. Tem um paciente que já mora lá no prédio, lá no Florais. Então, tem essa... Tem essa diferenciação. E essa questão de individualizar é importante. Eu vi muitos casos de pacientes, por exemplo, tinha uma bursite no ombro. Depois da chikungunya, a bursite piorou absurdamente. Por quê? Fez uma inflamação, um processo inflamatório aonde você já tinha. Então, entendeu? piorou algo que potencializou, né? Potencializou, exatamente. Essa é a palavra, potencializou. E nessa parte de dores, doutora, por exemplo, o meu bisavô, ele na época era curandeiro, né? Fazia chá. E a gente que vê que para todas as dores tem um chá, tem uma coisa que eles fazem. Antigamente faziam até simpatia, né, doutora? Essa, vamos dizer assim, medicina alternativa, como que é isso? Como que é lidar com isso? Porque vocês trabalham com embasamento técnico. E eles trabalham com achismos, né? De culturais. Uma coisa que às vezes os pacientes veem, óleo de transformador, coisas bizarras. Nossa, já ouvi falar. Óleo de sebo de carneiro. Minha mãe, uma vez por reumatismo, conseguiu óleo, era de sucuri. De sucuri. De sucuri. Então, assim, eu falo que os indígenas usaram muitas plantas. Então, assim, eles têm o conhecimento realmente. Agora, tem muita gente que quer enganação, exatamente. Né? E o problema é esse. A gente tem que pensar que eles tinham um estilo de vida totalmente diferente, né? Eles se tratavam só com plantas. Exatamente. Mas eu acredito que determinadas... existem até medicamentos como a cúrcuma, a curcumina. Hoje tem fármacos com isso. Então, assim, alguns você sabe que sabidamente pode te fazer efeito, mas o problema que eu vejo na minha área é que o paciente faz qualquer negócio. É porque ele, vamos dizer assim, está desesperado, né? Está desesperado com a dor. Então, se ele falar planta bananeira ali, fica 15 minutos, você vai melhorar a sua dor, ele vai, o paciente está desesperado. Então, se lá na igreja a irmã tem uma formulazinha boa, você vai tomar. Então, só que daí eu já vi a fórmula. Cadê? O que está escrito? O que vem nesse componente? Você não sabe o que vem nesse componente. Então, às vezes, o paciente tem outras patologias de base, como diabetes, como hipertensão, e você vai usar alguma coisa, pode descontrolar outras coisas. Você, às vezes, está usando um remédio, mas ele está sendo veneno por outra coisa. Exatamente. Então, esse é o cuidado que eu penso que tem que ter. E assim, né? A pessoa está desesperada, né? Com sei lá quantos anos, sentindo dor. Aí ela vê a doutora Lia, que fala para ela, olha, a gente vai tratar para melhorar. E vê o cara que fala, não, eu vou curar você, né? Vou curar? Exatamente. Não, você vai no que vai curar. Você paga... Hoje dando risada, né? Você paga tranquilamente os soros. Hoje tem muito soro que cura. Soro verde, soro azul. Exatamente, eu vejo muito falar nisso também, soro né? verde. O que tem no soro? O que está colocando no soro? As pessoas, elas acreditam muito em tudo. Não pode. Você tem que saber o que tem está... Tem um filtro, né, doutora? Tem que ter um filtro, né? As pessoas têm patologias de base e outras. Uma tireoide. Se você estiver dando algum medicamento que vai alterar a sua tireoide, por exemplo, né? A gente vê isso muito no emagrecimento, né? E, doutora, existem doenças que, vamos dizer assim, não conseguem diagnosticar a dor, por exemplo, chega um paciente lá, eu tô com dor, sei lá, às vezes na cabeça. Às vezes é psicológico, doutor, às vezes a pessoa não sente dor, existe isso também? É assim, eu parto do princípio que a queixa do paciente é uma queixa que existe, é uma queixa real. E aí, ao longo do período de tratamento, porque a maioria, às vezes, se sente como, nossa, não acredita na minha dor. Então, conforme você vai acompanhando, você vai tendo... Mas eu nunca vou falar isso para o paciente. Eu vou falar, essa dor é da sua cabeça, né? Porque tem gente que fala, você tem que namorar. Cara, umas coisas horríveis. Não é isso. Né? Então, você vai entendendo o contexto... Às vezes o paciente não quer melhorar porque está afastado, tá com ganho secundário, que a gente chama. Eu vou manter meu afastamento, porque aí eu recebo e não trabalho. Existe isso também. Caramba, e como que a senhora consegue definir? Você tem dor, você não tem dor? A pessoa se entrega na mentira, doutora? Isso que eu falo. Na primeira, eu sempre vou acreditar.
Não, eu sempre vou acreditar. Eu parto do princípio que quem está lá realmente está com dor. Está procurando uma solução para um problema. Mas depois, com o tempo, você vai vai entendendo, né? Pela experiência, posso errar, né, mas doutora? Posso errar, mas acontece, com certeza. Essa questão de ser médico, de ter uma especialização, doutora, ela parte muito dessa questão de empatia, de se colocar, de querer, não é apenas, eu me identifiquei com cirurgia plástica, vou ser cirurgião. É mais a questão de se colocar do lado do paciente? Então, hoje eu estava discutindo exatamente isso com os meus alunos, né? Eles me perguntaram um pouco sobre anestesia, sobre a parte de dor, eles estavam me questionando como que era, tal. Eu acho que, além de você ter a empatia, você tem que ter a habilidade. Pode treinar a sua habilidade? Pode. Mas tem gente que tem habilidade inata. Por exemplo, se você me der um fio para dar ponto, eu não vou saber. Não é a sua especialidade, né, doutora? Não, e assim, eu não tenho habilidade. Porque eu poderia... Então, vamos supor, se eu tiver que dar um ponto, eu vou apanhar. Se eu treinasse, pode ser que eu melhorasse, mas não é minha habilidade. Então, muitas vezes, o profissional tem empatia, mas não tem habilidade. Então, às vezes, eles têm que entender que isso também tem que casar. Entendi. Né? Ele tem que achar um meio termo ali. Exato. E doutor, hoje, quais são as tecnologias aí que estão nesses tratamentos de dores? O que existe aí? É tratamento alternativo, sei lá, uma inteligência? Então, o que a gente tem... Vocês utilizam lá? A gente tem o tratamento medicamentoso e técnicas avançadas que seriam neuroestimulador e implante de bomba de morfina. Daquela que você contou de morfina, isso. Né? Então, assim, para você ver, eu fui a primeira que fiz um procedimento chamado risotomia, isso em 2012. Hoje, vários médicos fazem. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Eu fui a primeira que implantou eletrodo medular há uns 5 anos atrás, percutâneo, porque antigamente... Na medula? A gente faz... Vou explicar. Tem duas possibilidades de você fazer. Então, começando, a gente tem a medula, o líquido da espinha, e você tem como se fosse capas ao redor. Então, o eletrodo, ele fica entre uma capa e outra, ele não fica dentro da medula, tá? Antigamente, hoje em dia ainda se faz também, teria que fazer uma cirurgia a céu aberto, que a gente fala, cortar, colocar uma placa desse eletrodo, e aí você fecha e você deixa um gerador no paciente, porque esse gerador é ligado a um dispositivo, tem com celular e tem como se fosse um controle, em que você dá estímulos, como se fosse um marca-passo, você vai dar estímulo e esse estímulo é como se enganasse a dor que é transmitida na medula. Ele maqueia. Então assim, eu fui a primeira que implantei percutâneo, sem cortar. Então você coloca agulha, nós vamos ter a oportunidade de trazer aqui para você ver. Aí você coloca o fio e você acompanha esse fio pelo raio-x onde você quer colocar. Ao mesmo tempo, existe um neurologista dentro da sala que ele coloca umas agulhas e aí ele identifica exatamente o local que eu quero que fique esse eletrodo. Nossa. Porque se sua dor foi na mão, é mais alto, se for no ombro, é mais baixo. Ele tem que localizar onde... Isso, porque isso é do dermátomo mesmo da coluna, que ela inerva determinada região. Então, isso faz uns 5 anos que começou a ser implantado. Hoje, vários colegas médicos fazem, mas eu fui a pioneira. Em relação ao que a gente chama de epiduroplastia, que também é um procedimento minimamente invasivo, em que você coloca a agulha. Dentro dessa agulha tem o guia, né? E esse guia, ele, principalmente a hérnia de disco, vamos supor, a hérnia está aqui, eu vou com ele, aí eu jogo uma medicação mais ainda localizada, eu posso manipular para... Tipo, ele fica duro, eu posso manipular para tentar amolecer mais a... Olha só. Isso também fiz. Existe um eletrodo que coloca... O eletrodo, porque quando eu falo em eletrodo, eu lembro do eletrodo de solda, né? Que ele solta energia na ponta. Seria mais ou menos isso, né? Ele dá um estímulo. Ele tem na ponta do eletrodo, na ponta do fio, ele tem realmente essa parte mais, digamos, magnetizada, assim. Eu vou trazer depois. E existe eletrodo que você coloca aqui
E vamos dizer que aqui na lateral, da próxima vez eu vou trazer uma medulinha, Pode trazer. né? Porque acho que fica bem ilustrativo. Fica melhor né? para explicar para Para o entender. público. E aqui você pode colocar o eletrodo aqui, que chama DRG. Também eu fui a primeira que fiz aqui. Então, assim, isso são procedimentos que dão uma qualidade absurda para o paciente. Vou citar um exemplo, né? Da primeira paciente que eu fiz, que tinha síndrome do túnel do carpo, que é uma situação relativamente simples, onde você tem uma compressão do nervo chamado nervo mediano, o paciente tem formigamento, provavelmente era o que você tinha. Nossa, horrível. Aí a pessoa faz uma cirurgia, libera, mas essa paciente, por algum motivo ou outro, ela fez 7 cirurgias. Nossa! E ela ficou com uma dor crônica, de não conseguir abrir a mão. E eu junto com outro colega ortopedista, cuidamos dela há muitos anos. Eu já tinha tentado de tudo, os bloqueios. E logo que chegou essa tecnologia, eu propus, o que você acha? Vamos testar? Vamos testar, ver se você tem melhora. Por quê? Tem 2 fases desse procedimento. Tem a fase teste, em que o gerador fica para fora durante um período de 5 dias, é um gerador maior. E você vai ter realmente a sensação de que melhorou ou não a sua dor. Como? Se parou o formigamento, se parou a sua dor, você vai fazer as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, não é para ficar internado tomando remédio. E aí melhorou, a gente implanta o gerador que fica na região do glúteo. É implantado na pessoa? É como se fosse um cabeamento. Então você faz por dentro, aí depois você passa por debaixo da pele e vai parar no bumbum, como se fosse um cabeamento elétrico mesmo. Um cabo, como se fosse um cabo de acelerador, um cabo de energia. Um cabo de energia que você vai por exemplo, esses condomínios que você não vê fio, né? E aí ele fica com esse controle mandando estímulo para enganar. Então, no dia que a gente colocou, assim, marcou todo mundo, porque ela ficou olhando para a mão dela. Ela estava ainda sedada, ela ficou olhando para a mão aberta, tipo, nossa, minha mão está aberta. Ela não conseguia escovar o cabelo, passar. Então, o relato dela era uma pessoa extremamente depressiva. Na época, ela era uma técnica de enfermagem, que, assim, afastada. Muito com as mãos? Afastou. Nossa. E quando ela colocou o eletrodo, ela se formou em enfermagem, trabalha, voltou a ter a vida que ela tinha antes. Uma mudança de vida. Uma mudança. Eles mandam vídeos para mim, assim, né? Ela tirando leite de vaca, né? Então, a senhora falou de pentear o cabelo. Eu lembro muito da minha mãe, que quando ela tinha reumatismo, quantas vezes eu penteei o cabelo para ela, porque ela não conseguia. Né? E a outra inovação é a bomba de morfina, que aí esse fica dentro do líquido da espinha. Também faz um cabeamento. E o reservatório, porque daí você vai colocar a solução de morfina, com anestésico local, às vezes, o reservatório fica na região abdominal. Então, cabeamento interno, e aí você tem um tablet. Aí eu programo esse tablet, quanto que eu vou dar de morfina. Você faz um teste também, geralmente você faz uma hack, injeta morfina para ver se o paciente teve melhora da dor, ou deixa um catéter peridural e por 3 dias e você vai ver se o paciente teve melhora. Teve melhora, você implanta. Aí, através da dose que ele usou, eu faço os cálculos e coloco a dose de manutenção e eu programo. Tá? Então, mas eu sinto um pico de dor às 6 horas da tarde, às vezes eu coloco um pico. E existe também um controle que o paciente pode dar uma dose extra de... Mas é claro, eu bloqueio, vamos supor, a cada 4 horas, né? Porque a gente tem o costume de se automedicar, né, doutor? Não, e a morfina no líquor, ela é muito mais potente, então pode ser uma coisa danosa, digamos assim. Aí, dependendo de quanto o paciente usa, essa solução ela fica 3 meses, 4 meses. E aí, ela tem uma película de silicone. E depois, para você completar, então vamos supor que ela está diminuindo. A gente põe um alarme no dispositivo para esse alarme apitar se caso tiver... Ele dá exatamente a data que tem que trocar, mas vamos supor que o paciente, sei lá, esqueça, aí ele apita. Então, daquele dia você não pode ficar, porque senão... Tem um alarme ali para lembrar. Exatamente, senão para a medicação, para todo o funcionamento. Aí você pode retirar o pouco que tem,
você não sente, mas ele tem um modelo que você coloca aqui, aí você vai com a agulha, tira o que tem e injeta nova solução. Então, esse paciente tem outra qualidade de vida. E essas tecnologias, como que você trouxe para Cuiabá, doutora? Através de estudo, né? Através de eventos científicos que eu participo, congressos internacionais. Então, tudo isso faz parte do empreendedorismo. Exatamente, é nisso que eu ia falar, que a inovação é um dos pilares para que o seu negócio seja sustentável a longo prazo. Você está buscando o mercado, ali, igual hoje a gente vê muito falar em inteligência artificial, talvez não serve, mas algum fim ela vai ter, ela é uma ferramenta, né, doutora? Exatamente. Então, a minha ferramenta é eu mesmo, cada vez mais se especializar, aperfeiçoar, fazer cursos, congressos. Então, assim, e lá fora, Estados Unidos, sempre é o que tem mais... Onde acontecem primeiras coisas, né, doutora? Depois que chega para o Brasil. Então, assim... E, doutora, vamos dizer, o pessoal da academia aí, que malha muito pesado, que a gente tem alguns amigos aqui que eles pegam pesado no treino, essa galera vive sentindo dor. É uma dor que eles estão fazendo acontecer, é uma dor que... Como que é isso, doutora? Tem pacientes assim? Existe esse... Existe, porque o que acontece? Você tem que, quando você está fazendo qualquer aparelho, se você não tomar cuidado na postura, você vai forçar o músculo e vai forçar a estrutura da coluna. Então, muitas vezes você vai fazer, vou fazer um abdominal. Quando você vai, você não força essa parte do core abdominal, você vai forçar onde? A sua coluna. Então, eu vejo crossfit, eu faço academia também, e eu vejo... Muita loucura, doutora. As pessoas vão, uma hora, a fatura chega. A longo prazo chega a conta, né? A fatura chega. Se você não tiver o cuidado, se você não tiver... Às vezes é muito importante você ter um instrutor junto com você. Para ter um acompanhamento e usar o aparelho de forma correta, né? Uma das coisas que eu fiz é porque eu fiz uma lesão no ombro e eu sentia muita dor. Através da musculação, eu consegui fortalecer músculos que estão... Porque é uma sincronia, o corpo humano é uma sincronia. Então, você, por exemplo, tem uma lesão aqui, mas você acaba ficando encolhido, aí você pega as estruturas do músculo e aí você não levanta o braço direito, você levanta... Então, vai atrofiando, né? Vai atrofiando, você vai fazer movimentos errados. E isso você tem que ter um instrutor do seu lado, uma pessoa que entenda. O educador físico é para isso. O corpo humano é muito parecido com a máquina, com o carro, por exemplo. Exato. Se você tem um problema no seu carro lá, por exemplo, estourou o amortecedor. Aí o amortecedor está andando com o amortecedor estourado. Ele vai destruir outros componentes no seu carro. Por exemplo, aqui a senhora citou a questão do ombro, né? Eu, por exemplo, tenho o ligamento do joelho rompido, o ligamento cruzado. Além do joelho, isso já fazem anos. Agora eu já percebo que eu piso torto. Exato, então, que é uma compensação. Quando eu fico muito tempo em pé, meu calcanhar começa a doer. Então do joelho já foi pro pé. Aí você tem que fazer um fortalecimento no seu quadríceps, você tem que usar um amortecedor aí no seu sapato. Porque... A longo prazo, né, doutora? Eu já tenho você é magro, mas... Eu já tenho essa preocupação, porque eu penso, caramba, quando eu ficar mais velho, eu já preciso ter feito essa cirurgia, né? Então, assim... que eu falei lá no começo, a importância de você ter uma equipe multiprofissional, multidisciplinar. O educador físico é super importante também. Existe um educador físico que faz um trabalho fantástico lá com os pacientes que fizeram cirurgia de câncer de mama. Educador físico? Educador físico. Mas qual a área que ele trabalha, doutora, com essas pacientes? Ele vai orientar que tipo de atividade física essas pacientes podem fazer para melhorar a dor, inclusive. Então, você tem o remédio, você tem a intervenção, você tem a alimentação com a nutricionista, você tem o psicólogo que vai te ajudar a enfrentar o problema, você tem o fisioterapeuta que vai orientar também toda a questão postural, você tem o educador físico com o exercício. E essa estrutura na clínica da senhora, como que é? Já existe? A senhora já tem os parceiros? Mas eu tenho os parceiros. Tem os parceiros, tem né? os parceiros, porque que você acaba eu acredito que para ter uma entrega com essa preocupação que a senhora tem com o seu paciente, tem que ser um profissional de excelência, né? Exato. De confiança, né? Exato. Que bacana. Então, vocês fazem esse bate-bola, nutricionistas, preparadores. Você troca, né?
orientação, você troca experiência, olha, eu estou fazendo isso. Aí tem uma colega fisioterapeuta que já chegou até a ver procedimento no centro cirúrgico para entender como é feito. Então, eu acho que isso daí é muito, essencial. muito salutar, muito bom. Por exemplo, minha mãe, usando de novo o exemplo dela, né, com reumatismo. Então, tem certos tipos de alimento que ela come e fazem muito mal para ela. Exatamente. Fica sentindo dor. Então, uma nutricionista para ter um acompanhamento. Então, voltando um pouquinho do congresso que eu participei, o anterior, Congresso Brasileiro de Dor. Existem essas duas sociedades. Essa Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, que é a SBED, e a Sobramid, que é a Sociedade de Médicos Intervencionistas em Dor. A SBED é uma sociedade multiprofissional, ela não é só composta por médico. Então, ela é composta por psicólogos, por todas essas profissões que eu te falei. Então, neste congresso, especificamente, estão todos os profissionais. Olha só. Então, muitas vezes você, numa aula em que o médico vai falar, o fisioterapeuta vai falar, a enfermeira vai falar. É muito interessante. Então, tem esse bate-bola entre os profissionais. A gente não pode achar que a gente vai resolver tudo. Centralizar, né? Não, ninguém é Deus para resolver tudo, não. E, doutora, agora que voltando aqui nessa parte do seu conhecimento, eu vi aqui que você passou para os livros também. Como que é participar de um livro como doutora? Está passando ali o conhecimento? Como que é, doutora? É uma satisfação, assim, muito bacana, assim, é muito... Você poder... Porque quando você vai escrever um capítulo de um livro, você tem que fazer muita pesquisa, você tem que trazer o que está de mais novo e saber que o que eu fiz vai ajudar outros colegas médicos a entender, a melhorar, a estudar. Isso é muito gratificante. É uma forma de eternizar o conhecimento que a senhora tem, né? E eu tive recentemente, logo depois da pandemia, eu fui editora de um tratado de dor, tratado de dor neuropática, eu mais 2 colegas, que foi outro desafio enorme, porque daí você tem que chamar os colegas que você acha que são especialistas naquela área. Eu tive a oportunidade de convidar alguns colegas de fora do país que escreveram, colegas renomados que escreveram no livro. Então, isso assim é muito legal. E é uma responsabilidade grande, né? Porque ali você tem que só passar verdades, né, doutora? Exato, exatamente. E doutora, hoje aqui em Cuiabá, quem procura a doutora Lia aqui em Cuiabá, na clínica dela, qual que é o diferencial que você passa para o seu paciente? Bom, então eu acho que esse atendimento, que eu primo por isso, esse atendimento individualizado, esse atendimento da escuta do paciente, você tem que escutar o que o paciente tem, individualizar o tratamento, né? Eu acho que isso é super importante, não achar que eu fiz nesse, vai ser igual para o outro. Então, você tem que ter essa história, o paciente tem que trazer a sua história, você tem que entender o contexto que ele está vivendo toda essa dor. Então, meu grande diferencial, além da empatia, e também a bagagem, que eu acho que né? a experiência conta, né? Hoje, quantos anos na medicina, doutora? Eu sou formada há 33 anos. 33 anos. Caramba, doutora, é muito tempo, hein? É muito tempo. Muito conhecimento deve ter nessa cabecinha. E aí na parte da dor, né, de intervenção, meu título de especialista em dor é de 2001. Nossa, doutora. E a intervenção, ela veio um pouquinho mais tarde, 2010, mas já uns 15 anos. Então, assim, eu acho que isso também, o paciente, ele deveria pensar, né, nas mãos de quem ele está entregando para ser o tratamento. Né? Então, vamos dizer assim, um bem tão precioso que é a qualidade de vida dele. A qualidade de vida. Então, eu acho que você tem que procurar. Se você vai para coisa simples, se você tem uma roupa que você precisa recortar ou fazer alguma coisa, você vai procurar uma costureira que te faça isso. Exatamente. Você não vai você lá remendar. Não me peça para fazer isso, que eu não vou saber fazer. Agora, com dor, é contigo, né? Não me fale em fazer um podcast. Isso não é comigo. Mas, tirar uma foto, acho que vai ser, hein? Não, assim, gerenciar sim. essa parte de marketing, isso não é comigo. Então, eu acho que cada um na sua especialidade, né? E mesmo dentro da medicina, procurar um caminho, né? Um caminho, não achar que um profissional vai cuidar de você emagrecer, vai fazer tudo da sua dor. Não tem como, né? Assim, são muitos nuances, né, exatamente. que tem no tratamento. E quando a gente fala em qualidade de vida, né?
às vezes para uma pessoa que está bem, é muito fácil falar em qualidade de vida. Agora, quem está mal, né? Até que você tem uma crise de hérnia de disco que você não consegue... Ou acorda 4 da manhã com as mãos formigando e tem que trabalhar no outro dia e falar, e agora? Você não consegue amarrar seu sapato. Exatamente. Um colega médico uma vez falou assim, eu estou precisando fazer um bloqueio. O que aconteceu? Não, travei da coluna. Tá, não, vamos agilizar, tal. Você pode vir, não. Eu estou muito ruim agora. Tá, então que lugar você vai estar? Vou estar no hospital tal. Tá, eu te espero lá. Eu vou de ambulância. Falei, de ambulância? Ele estava tão travado que ele não conseguia sair da cama. Ele foi... Eu já ouvi muito falar, travei da coluna. Meu pai mesmo, às vezes, fica lá andando torto umas 2 semanas. Aí ele foi escovar o dente, sentiu o estalo, travou. Mas então, o que acontece, doutora, quando trava? Então, aí o procedimento, que é os bloqueios, eles vão lá de uma forma mais rápida, ajudar lá para que você melhore. Porque assim, você está mandando medicação perto da hérnia. Aí a ideia é que murche e pare de dar atrito no nervo, né? E isso é uma forma, é uma tentativa, porque existem pacientes que não melhoram e tem que fazer cirurgia. Isso é fato também, né? Eu não posso achar que eu vou curar todo mundo. Todo mundo. Mas em se melhorando o paciente, depois ele vai fazer a fisioterapia, se está mais obeso, emagrecer, a alimentação. Então, às vezes, o bloqueio é um empurrão para ele melhorar de vida. Para o paciente poder conseguir fazer... Aquele sinalzinho de alerta, né? E para o paciente conseguir fazer até, às vezes, a fisioterapia, conseguir fazer o mínimo, né? Mas existem casos que não tem como. Existem casos que a hérnia está tão grande que vai afetar, às vezes, o pé cai. Então, você é obrigado a operar. A né? hérnia então, é como se fosse a inflamação. A borrachinha. Não, é assim. Você tem um osso, uma molinha, que é o disco intervertebral, e outro osso. Então, ela segura o impacto do... É o amortecedorzinho que tem ali. Isso. Esse amortecedor é formado por fibras concêntricas que, genética, algum motivo, ela rompe, aí ela sai para fora. Ao sair para fora, ela belisca o nervo. Nossa. E onde vem a dor. Só de falar que eu já imaginei a dor que as pessoas sentem. E daí, nesse caso, doutora, se você vê que não tem condição de melhorar com tratamento, aí cirurgia para a pessoa. É a cirurgia, né? Então, como que eu falo? Artrose de joelho. Muitas vezes eu tenho cuidado de, se você fizer um bloqueio e o paciente não reabilitar, não fizer, ele vai piorar a artrose. Eu tenho que falar isso para o paciente. Ele tem que estar ciente, né, Ou às vezes ele chegou numa fase que, não, você tem que operar. Vai ser melhor você operar. Né? Entendi. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, não achar que eu vou resolver tudo. Você tem que saber até onde vai. A gente tem que ter a humildade de saber até onde eu chego. Isso é muito importante. Doutora, queria te agradecer por esse bate-papo aqui. Olha, se a gente fica conversando aqui, eu vou perguntar mais coisas das pessoas de idade da minha família aí, que tem muita dor, né? Agora, só mais uma, doutora. Jovens, idosos, como que é são variado que a gente procura, ou são mais idosos, são mais jovens? Todos, viu? São todo mundo sente dor, então? Todo mundo sente dor. Então eu vou ficar despreocupado aqui, que de vez em quando eu sinto as dores. Às vezes também eu atendo muita criança com dor oncológica. Olha só. Criança, eu lembro que quando eu era criança, a única dor que eu tinha era na canela de tanto correr. Agora, especificamente, assim, dependendo do que a criança é mais complicado. Entendi. Mas no paciente oncológico a gente acaba tratando. E eu que gostaria de agradecer essa oportunidade. Imagina, de falar do que eu mais gosto, que é tratar a dor, né? Então, não é falar de dor, é falar de tratar a dor. Né? Inclusive aqui, ó, sua dor tem tratamento. É isso aí. Doutora, então, quero que você, para essa câmera aqui, ó, deixe ali, fale para o seu público por que eles devem procurar a doutora Lia quando se trata de dor, aonde encontrar. Agora é hora de fazer o pitch de vendas, doutora. Bom, eu convido você que está sofrendo de dor aí há muito tempo, que me procure como especialista de dor para poder te ajudar, né? Eu acho que é o mais importante para você ter uma qualidade de vida, poder regar sua planta, poder conviver com seu neto, poder sair, né, com a sua família. E é muito importante que você tenha uma qualidade de vida, né? E eu atendo na hospital privado, né, no Hospital do Câncer. Meu consultório é dentro do Hospital do Câncer. E atendo na rede pública os pacientes oncológicos no Hospital do Câncer. Então,
sentiu dor, lembra da doutora aqui que ela vai te ajudar nesse caminho para você melhorar, né, doutora? Às vezes não tem cura, mas melhora a sua qualidade de vida, né? E eu acredito que quem sofre e quem tem alguém na família que sofre com dores, né, independente da dor, a pessoa quer sempre que ela melhore, né, para poder desfrutar dos bens da vida, né, doutora? E com certeza o que eu mais vou tentar é te ajudar, né? Ajudar na trajetória, né, doutora? Exatamente. Então, para você que acompanhou mais esse episódio aqui do Voz Empreendedor, lembrou de dor? Doutora Lia Peloso, tá? Procure ela que ela vai te ajudar. E se ela não conseguir te ajudar, ela vai te encaminhar para outro profissional que talvez a sua dor não seja a dor que ela consegue curar, mas ela vai saber como te encaminhar, né, doutora? Isso aí, é muito importante também. Então, agradecer a presença de vocês, um abraço, tá? Fiquem com Deus e agradecer a presença da doutora mais uma vez, que se dispor da sua agenda e um tempinho para poder falar com a gente, tá, pessoal? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom esse bate-papo, gostei bastante. Muito obrigada. Em breve, talvez novidades aí, talvez um podcast aí só para falar sobre dor, fica no ar, tá, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Sigam, compartilha, se inscreva, manda esse episódio aí para aquela pessoa da sua família lá que tá sofrendo com dor, manda procurar a doutora Lia aqui que ela vai te ajudar, tá? Fiquem com Deus.